Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Filemão 1, 4 e 5. Esse versículo eu acho muito lindo. Para mim é um dos mais bonitos na Bíblia, porque ele mostra uma aliança que Paulo tinha com Filemão muito profunda. Ao ponto que Paulo, quando lembrava de Filemão, ele sempre dava graças a Deus, sempre lembrava dele nas orações dele, por causa da fé que ele tem em Deus, em Jesus e do amor que ele tem por todos os santos. E quando eu leio esse versículo, eu começo a trazer à memória algumas pessoas que eu sou muito grato a Deus por ter conhecido na vida. Obviamente eu não vou ficar aqui citando, até porque eu poderia esquecer alguma, porque várias pessoas já marcaram a minha vida, enfim, já me abençoaram e já foram grandes exemplos para mim. Alguns já foram discipuladores, tal, outros me discipulam até hoje. E eu queria, primeiro momento desse podcast, que você trouxesse a memória as pessoas que te ajudaram a se tornar quem você é em Cristo. Aquelas pessoas que investiram em você, aquelas pessoas que quando você lembra delas, você fica admirado pela fé que elas têm em Deus e do amor que elas têm pelas pessoas, que elas têm pelos santos, né? E aí santos a gente entende são os irmãos em Cristo. Então, quem são essas pessoas que você passaram pela sua vida e que te amaram e foram um exemplo para você? Que você possa trazer à memória isso. Se você brigou com alguma delas, vai lá e se reconcilia. Se apega às coisas boas que elas fizeram com você. Eu estava assistindo agora há pouco uma pregação do Douglas Gonçalves, onde ele falava sobre a divisão das igrejas, né? Como nós somos uma igreja tão dividida no Brasil. E um dos pontos que era citado era que, como hoje nós vivemos nessa sociedade líquida, né? Em que os relacionamentos se dissolvem tão rápido. E isso entrou nas igrejas. Hoje, qualquer coisa a gente sai da igreja, a gente sai da célula, a gente sai do ministério, enfim. Qualquer aborrecimento que a gente tem, a gente acha que todo mundo não presta e que nós devemos simplesmente abandonar os irmãos. Afinal, aquela igreja ali me frustrou, não atendeu às minhas expectativas, então ela não presta. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que muitas vezes os problemas que Deus me mostra na igreja, porque toda igreja tem problemas, afinal a igreja não é o céu e ela é composta de seres humanos, muitas vezes é porque Deus quer que eu seja a resposta àquele problema. Por exemplo, eu já fui de uma igreja que ela era muito boa em receber pessoas, mas era muito ruim em manter pessoas. E aí eu não fui alguém que, tipo assim, ah não, então essa igreja é ruim de manter, então eu vou sair dela, simplesmente. Não. Eu durante muitos anos permaneci nessa igreja, só saí por uma mudança geográfica. Hoje eu tenho uma visão teológica que não se encaixa naquela igreja, mas e aí, enfim, não teria como, seria muito difícil para mim congregar nela novamente. Mas eu lembro que quando eu saí, foi por uma questão geográfica, eu comecei a morar bem longe dessa igreja e, enfim, tinha algumas questões de saúde envolvidas que me impediam de ir para essa igreja. Mas durante muitos anos eu permaneci mesmo com esse problema, que era uma coisa que me incomodava muito, até porque tem muito a ver com o meu chamado. E o que eu fiz? Nesse período que eu estive nessa igreja, eu tentei o máximo que eu podia fazer as pessoas permanecerem. Se a igreja tem esse problema, eu procurei ser a solução. Obviamente não só eu, né? Eu orei, Deus me mostrou outras pessoas que tentavam fazer o mesmo, enfim. E durante um bom tempo eu fiz esse ministério. Nem sei como essa igreja está hoje, faz anos que eu não vou nela. Mas durante um bom tempo eu exerci isso, porque eu entendo que se Deus me mostra um problema na igreja, não é para simplesmente eu ficar criticando, para eu
vai ficar falando mal dessa igreja, sair e sair falando mal. Não. É porque talvez Deus queira me usar para resolver aquilo. Eu conversava com os líderes que eu tinha na época. Eu sempre fui uma pessoa muito franca, então, enfim, principalmente antes dos meus 17 anos eu era extremamente tímido. Mas depois dessa época, enfim, dos meus 18 anos em diante, eu me tornei uma pessoa. Abandonei a timidez, principalmente depois que eu me tornei líder de adolescente. E eu sempre fui uma pessoa muito franca. Então eu abria o jogo com os líderes, conversava e tal, enfim. Algumas coisas eles concordavam, outras discordavam, mas a gente sempre tentava melhorar. E durante muitos anos eu fiz esse trabalho. E eu vejo que hoje o que mais acontece é de pessoas não concordarem com algo que acontece na sua igreja. Tem um problema, elas detectam um problema na sua igreja, e em vez de procurar os líderes para tentar resolver ou conversar com outros irmãos para ver como é que eles podem melhorar isso na igreja, e aí não é conversar com outros irmãos para ficar falando mal de pastor e de líder, não, ou então de ministério, não é para isso, tá? Isso aí o nome disso é maledicência e fofoca. Eu estou falando se reunir realmente buscando uma solução. É chegar e conversar com pessoas que você sabe que são maduras na fé e que poderiam, de repente, pensar num ministério e, de repente, apresentar uma proposta para o líder e falar: então, a gente tem detectado esse problema aqui e tal, a gente percebeu que está acontecendo isso e aquilo, será que nós podemos tentar fazer isso aqui nessa comunidade, nessa instituição? Porque muitas vezes a gente se esquece que o líder de uma instituição ele tem uma visão da instituição que muitas vezes nós não temos, simplesmente porque ele tem acesso a muitas informações que muitas vezes nós não temos. Muitas vezes esse líder ele vive integralmente para a igreja, então a vida dele está totalmente ligada àquela comunidade. Então ele está lá provavelmente muito mais tempo do que a gente. E aí ele tem um conhecimento daquela comunidade muito melhor do que a gente. Então ele sabe às vezes o que vai funcionar, o que não vai funcionar, tal. Então às vezes ele vai te dizer não. Mas é importante que tenha esse diálogo, é importante que a gente converse para tentar resolver essas questões. E às vezes um líder, um irmão, alguém que, enfim, a gente tinha um relacionamento na nossa vida, durante muitos anos aquela pessoa foi bênção na nossa vida e simplesmente porque a pessoa cometeu um erro, ou às vezes nem um erro, né? Fez alguma coisa que você não concordava, aquela pessoa vira o demônio, vira o pior cristão do mundo e a gente simplesmente abandona essa pessoa, jogando no lixo tudo que ela fez por nós. Isso eu acho muita ingratidão. Eu sou muito grato a todos os líderes que eu já tive na minha vida, mesmo que alguns eu discorde teologicamente, alguns eu batia de frente mesmo, eu conversava, falava, não, mas eu acredito que na Bíblia é diferente e tal, não sei o quê. E, cara, e tudo bem. A gente vivia junto e cada um pensando de uma forma diferente. Eu já errei também algumas vezes, sendo muito rebelde, querendo impor na igreja certas coisas que não era meu papel, enfim, que é outro erro que muitas vezes a gente comete. Então, cara, a gente tem que tentar, a gente tem que passar a valorizar mais aquelas pessoas que passaram pela nossa vida, aquelas pessoas que nos marcaram, aquelas pessoas que fizeram a diferença em nós. Porque, cara, eles também não são perfeitos. Você não é. Eles também têm defeitos. Eles também vão errar. Eles também vão tomar decisões erradas. E eles não sabem tudo sobre Bíblia, porque ninguém sabe. Às vezes você tem uma visão teológica, você tem a oportunidade de estudar alguma coisa que a pessoa não estudou e por aí vai. Então, assim, a gente tem que ser mais paciente, ser mais amoroso. E como Paulo, né? Lembrar das pessoas em orações, agradecendo a Deus por elas terem passado pela nossa vida e pelo amor que elas demonstraram pela gente. Mesmo que não, algumas vezes não foi um amor como a gente esperava. Eu percebo também, como eu já falei aqui em outros áudios, um grande erro também que a gente acha que ser amado é alguém ficar nos bajulando o tempo todo. Isso não é amor. Isso é outra coisa. O amor muitas vezes vai exortar, o amor muitas vezes vai falar o que você não gosta, não quer ouvir, mas que você precisa ouvir.
E muitas pessoas saem das igrejas, né, porque simplesmente foram contrariadas. Um líder pregou algo que ela não concordava e ela não gostava, ou então um líder tomou um posicionamento, ou então um irmão da igreja falou alguma coisa e, enfim, a pessoa ficou ofendida. E aí todos os irmãos daquela igreja passam a não prestar por causa de um erro de uma pessoa. E aí você condena uma denominação, uma igreja local inteira, porque uma pessoa errou. Mas será que nesse erro realmente é tão grave assim que você não possa liberar perdão? Será que você também nunca errou? Será que você também nunca feriu ninguém? Então, assim, eu acho que a gente precisa, como eu sempre falo aqui, né? A gente precisa amadurecer nos nossos relacionamentos e nas nossas comunidades também. A igreja é uma família. Não é à toa que nós nos chamamos de irmãos. E conviver em família nem sempre é fácil. E você sabe muito bem disso, é só olhar para sua família. Porque eu não conheço você, não conheço a sua família, mas eu garanto que ela tem problemas. Porque toda a família que eu conheci até hoje tinha problemas. Porque ela é feita por seres humanos, e onde tem seres humanos reunidos vai ter problema, vai ter confusão, vai ter discórdia, e vai ser necessário o perdão, a reconciliação, que o amor governe. Então, acho que isso falta em nós às vezes. Obviamente, a gente também tem que tomar cuidado, porque existem o caso dos relacionamentos tóxicos. O que eu estou falando aqui não são de relacionamentos tóxicos, eu estou falando aqui são de pessoas que são humanas e vão errar. Entendeu? Aqui eu estou falando de lideranças de igrejas que vão cometer erros, vão cometer equívocos. E por aí vai. Eu não estou falando de pessoas que são abusadores, manipuladores. Não, aí não tem jeito. Aí o melhor para a nossa saúde mental é simplesmente sair e, enfim, seguir em frente. Mas se a igreja prega o evangelho nos pontos essenciais, se o seu problema foi um problema com uma pessoa, vai lá e resolva com essa pessoa. Hoje as pessoas fogem de conversas difíceis, o que mostra a sua infantilidade. Para mim, e eu não tenho dúvidas disso, que uma das maiores características de maturidade, principalmente no mundo atual, são pessoas maduras não fogem de conversas difíceis. Pessoas maduras vão lá e conversam o que tem que ser conversado. Então, quando um problema surge, ela não vai falar para todo mundo aquele problema. Ela vai falar com a pessoa que teve o problema ou problema. E vai tentar resolver com a pessoa com que ela teve o problema. É isso que uma pessoa madura faz. Crianças não. Crianças saem por aí falando mal da pessoa para todo mundo. Se você vê alguém falando mal de outra pessoa por causa de alguma atitude, você está vendo uma criança. Então, criança a gente tem que exortar. Então, vai lá e fala para essa criança: ô criança, cresce e vai resolver com a pessoa. Obviamente, você não vai falar assim, tá? Por favor, fale em amor, com educação, com muito jeitinho, porque crianças têm dificuldade de lidar com críticas. Então, fale em amor. Então, fulano, você já conversou com o ciclano sobre isso? Eu faço muito isso. Quando eu vejo que há possibilidade de reconciliação e alguém fica falando muito mal do outro, tal, não sei o quê. Enfim, tem pessoas às vezes que brigam. É engraçado porque eu tenho amigos, eu sou amigo de pessoas que não se gostam. Isso acontece direto comigo. Às vezes as pessoas não se dão, não se gostam, mas eu sou amigo das duas. E aí quando uma vem falar mal da outra, eu já falo, tá, mas você já conversou com fulano sobre isso? E muitas vezes os meus amigos já sabem que não adianta ficar falando mal dos outros pra mim. Entendeu? Se é alguém com quem você deve se reconciliar, então, assim, cara, se você vem falar comigo mal de alguém, provavelmente eu vou virar pra você, tá, mas você já conversou com a pessoa sobre isso? Entende? Então, assim, se você quer falar mal de alguém, eu não sou a pessoa pra você ficar falando mal. Várias vezes as pessoas vão falar, ah, não, mas que o líder fez isso. Eu sempre falo, tá, mas você já conversou com o líder sobre isso? Ah, não, porque eu acho que isso que estão fazendo, que o líder fez é errado, tá? Mas você já falou isso pra ele? E aí as pessoas normalmente ficam com aquela cara de, enfim.
E aí, essa cara aí que você pensou mesmo. E, enfim, então assim, eu acho que a gente precisa amadurecer, cara. A gente precisa amadurecer. Teve um problema com alguém? Vai lá e conversa. Isso é uma coisa, cara, que graças a Deus desenvolveu em mim. E eu recomendo muito um livro que foi o que me ajudou a, a ser assim, que é o livro Removendo Máscaras do Hernandes Dias Lopes. Nesse livro que eu aprendi que relacionamentos verdadeiros só existem quando nós tiramos nossas máscaras, quando a gente tem coragem de ser nós mesmos. Então, se eu estou insatisfeito com algo, eu preciso dizer para as pessoas que eu estou insatisfeito com esse algo. Eu preciso tirar a máscara da satisfação que eu coloco ali para não desagradar a pessoa. E aí, se eu estou botando uma máscara para não desagradar a pessoa, eu simplesmente não estou me relacionando com a pessoa. É a minha máscara, é a minha imagem que está se relacionando com ela. E aí a pessoa está se relacionando com a minha imagem. E aí eu preciso sustentar essa imagem. Mas ninguém sustenta uma imagem há muito tempo. É por isso que o relacionamento começa a se tornar pesado. E aí o que a pessoa faz? Em vez de tirar a máscara e ir lá resolver a situação, não. A maioria faz é simplesmente sai do relacionamento. Mas às vezes é um relacionamento saudável que abençoou durante muitos anos da sua vida. E aí você abre mão daquele relacionamento simplesmente porque você não teve coragem de tirar uma máscara. Adultos vivem sem máscaras. E, se você for lá no original, né, usar máscaras é o que surgiu o nome da palavra hipócrita. O hipócrita, eu não vou lembrar a palavra em grego, pelo amor de Deus, enfim, aí você está querendo demais também. Mas é quando você sabe, pesquisa depois lá no Google qual é a origem da palavra hipócrita. E você vai ver que eram artistas lá na Grécia que eles usavam máscaras. E aí, enfim, com o tempo, a palavra hipócrita surgiu para designar esses artistas e hoje nós usamos hipócrita para a hipocrisia que nós sabemos hoje. Então, muitas vezes nós somos hipócritas nos nossos relacionamentos. Nós não somos verdadeiros, nós somos nós mesmos. E aí nós usamos máscaras e não temos relacionamentos verdadeiros. E aí vem a segunda parte que eu quero fazer dessa pregação, desse podcast, que Paulo lembrou de Filemon. E a pergunta que eu falo é: você é Filemon na vida de quem? Quem é que lembra de você e dá graças a Deus? Quem é que lembra de você e louva a Deus e fica feliz por causa da fé que você tem em Jesus e o amor que você tem pelos santos? Será que as pessoas podem dizer isso de você? É muito clara a sua fé em Jesus? Como uma certa vez eu ouvi numa pregação sobre a igreja perseguida, em que eles perguntaram se no Brasil fosse proibido o cristianismo e o cristianismo se tornasse crime, as pessoas teriam provas suficientes que você é cristão? E quando eu falo isso, eu não quero dizer provas, sim, eles iam pegar minha carteirinha da igreja, eles iam ver que na minha casa tem Bíblia. Não, eu quero saber no seu caráter. Será que eles teriam provas suficientes de que você tem um caráter semelhante ao de Cristo? Será que se você fosse em determinadas cidades pregar, como os discípulos foram, as pessoas diriam que vocês são pequenos cristos? Porque é daí que surge a palavra cristão, né? Nós somos pequenos cristos. Será que as pessoas teriam essa prova contra você? Por causa do seu amor pelos irmãos e pelas outras pessoas? Quem é grato por você existir? Que vidas você mudou nesse último mês, nesse último ano? Sério, que vidas você marcou como cristão? Porque, cara, se você não marcou nenhuma, tem algo muito errado com você. Quem é que você tem discipulado? Quem é que você tem acompanhado? De quem você tem cuidado? Quem você tem amado? Será que não tem ninguém? Então, que tipo de cristão você está sendo? Entenda, Jesus falou para nós: ide por todo mundo fazendo discípulos. Você não está discipulando ninguém? Bruno, eu acabei de me converter. Beleza, então vai ser discipulado. Mas depois de um tempo, você precisa discipular também. Mas mesmo sendo discipulado,
Uma das maiores formas de você crescer no seu discipulado e crescer na fé é amando pessoas, é cuidando de pessoas, é zelando por pessoas. Sério, igual a última vez que você ensinou algo da Bíblia para alguém, igual a última vez que você orou por alguém, igual a última vez que você evangelizou alguém, ou você é um servo inútil que enterrou seu talento e não serve para nada. Caraca, pegou pesado, hein, Bruno? É, desculpa, mas é o que Jesus fala. Naquela parábola lá dos talentos, em outras palavras, é isso que ele fala. Você é um servo inútil. Você pegou seu talento e enterrou. Não serve para nada. É isso que Jesus fala ali naquela parábola. Então a questão é, e aí, então agora eu vou ficar magoado, eu vou abandonar Jesus. Não, cresce, pelo amor de Deus. Estou chamando aqui você para maturidade. Então cresce, desenterra o seu talento e vai abençoar vidas. Foi para isso que Deus te chamou. Como eu preguei lá em Tito, né? Quando eu tava nas palavras que eu falei sobre Tito, Tito 3, não vou lembrar exatamente qual versículo agora que eu falei sobre isso, mas eu falei sobre como nós fomos criados para as boas obras. Nós fomos criados para fazer boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras. Esse é o grande paradoxo do Evangelho, que às vezes as pessoas ficam escandalizadas toda vez que eu falo isso. Mas a partir do momento que você crê em Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode fazer o que você quiser. Você pode pecar o quanto você quiser, você pode fazer o que você quiser. Ah, Bruno, peraí, como assim? Não, não pode. Não pode sim. Porque a sua salvação depende das suas ações, sua salvação depende da sua fé. Então, se você crê em Jesus, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você creu realmente em Jesus, por que você não fará as boas obras? Se você entendeu realmente o que é pecado, e que o pecado é tudo aquilo que faz mal a você e ao seu próximo, se você entende que Deus é onipresente, onisciente e atemporal, por que você não vai obedecê-lo? Não fazer isso é burrice. Então, das duas, uma. Ou você não crê, ou você é burro. Desculpa, mas essa é a verdade. Se você desobedece a Deus, primeiro, ou porque você não crê, e aí tudo bem. Você não crê que isso aqui é verdade, você não crê que a Bíblia está falando a verdade, está tudo certo. Agora, se você crê que a Bíblia é verdade, que existe um Deus que é amor, um Deus que é onipresente, que é onisciente, está no futuro e sabe o que é melhor, por que eu não vou obedecer? É muita burrice. É que nem se eu estivesse fazendo. Eu já dei esse exemplo aqui. É que nem se eu estivesse fazendo uma prova e o professor escrevesse lá no quadro: a resposta certa da questão 1 é a letra A. Eu vou lá e marco a letra B. Ah, mas eu acho que é a B. Mas o professor falou que a resposta certa é a A. Por que você não vai marcar a A? Então Deus escreveu um livro falando: olha só, a resposta certa para você agir nessa situação é a A. Por que você quer fazer o B? Deixa de ser burro. Simples assim, gente. Eu acho que não tem forma mais simples de explicar isso. Se o Deus que te criou, criou o universo, é onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas, ele está presente em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está lá no futuro, ele sabe como termina a história. Ele está dizendo para você: o certo é o A, faz o A. Não seja burro, deixa de ser teimoso, deixa de ser soberbo, de achar que sabe mais que Deus. Então, se você acredita nessa verdade, gente, só tem duas possibilidades. Se você acredita que realmente o Evangelho é verdade, ou você não obedece porque você não acredita, ou você não obedece porque você é burro. Pô, Bruno, caraca, pegou pesado. Não, mas é a realidade, gente. Desculpa, mas eu tô aqui para falar a verdade. Eu não tô aqui, Deus não me chamou para pregar para agradar ninguém. Eu não sou esses pregadores que vão falar o que você quer ouvir. Eu falo o que Deus mandou eu pregar. E a verdade é essa. Então, se você acredita nessa verdade, você vai obedecer porque você é inteligente. Porque você acredita realmente nessa verdade. Então, você vai seguir o que está lá. Ah, mas eu não entendo. Eu não acho que seja assim. Eu não entendo, não concordo. É verdade. Obedece não concordando. Você não precisa entender tudo. Nossa mente é extremamente limitada e não entende tudo que Deus ordena. Tem coisa na Bíblia que eu obedeço sem entender. Tem muita coisa na Bíblia que eu já obedeci sem entender o porquê eu estava obedecendo. É sério. Por exemplo, quer ver um problema, uma questão que eu tenho muito problema? Questão com autoridades, principalmente políticas. Eu não gosto de nenhum político no Brasil.
É engraçado que quando eu converso com os bolsominions, eles acham que eu sou lulista. E quando eu converso com os lulistas, eles acham que eu sou bolsominion, porque eu não gosto de nenhum dos dois. Então, assim, eu sou contra os dois. E sou contra 99% dos políticos do país, aqui no Brasil. Então eu tenho um grande problema de orar pelas autoridades. Mas eu oro. Minha vontade é de orar. Deus, leva para o céu. Mas eu oro. Eu oro para que elas se convertam. Eu oro para que Deus haja na vida delas. Eu oro principalmente para que Deus transforme eles em Zaqueus. Porque, para e pensa, a solução do Bruno é simplesmente matar todos os políticos. Bota uma bomba lá em Brasília e explode todo mundo. Essa seria a solução do Bruno, homem carnal. Essa seria a solução do Bruno. Agora, vê se a solução de Deus não é muito melhor. Imagina se todos os nossos políticos viram que nem Zaqueu, que era um ladrão, um político ladrão na cidade dele. O que Zaqueu fez? Vendeu seus bens, restituiu 4 vezes mais a quem lhe roubou e distribuiu metade dos seus bens para os pobres. Imagina a transformação que haveria nesse país se todos os políticos que eu não gosto e todos os políticos que a gente não gosta vendesse metade de seus bens e desse para os pobres e ainda restituíssem tudo que eles roubaram 4 vezes mais. Acabou a pobreza no Brasil, gente. Aí vai me dizer, a solução de Deus não é muito melhor que a minha? Então, assim, é óbvio que assim, quando eu vejo um roubo, quando eu vejo um escândalo tal, o serial killer de políticos que existe dentro de mim quer matar eles, porque a Bíblia fala, né, que quando a gente odeia alguém, nós nos tornamos assassinos. Então, dentro de mim é um serial killer de políticos, porque eu odeio vários deles. Mas eu também entendo que o meu sentimento está errado, porque a solução de Deus é muito melhor. Porque se um político se converter de verdade, e aí, por favor, não vão se iludir com esses políticos que se dizem evangélicos, não tem nada a ver com o evangelho. Vamos analisar fruto, gente. Vamos crescer, tá? Vamos falando em crescimento, aprende a analisar os frutos. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje. Eu já falei sobre isso em outros áudios. Mas, gente, sério, imagina se eles se convertem de verdade e fazem isso, fazem que nem Zaqueu. Cara, eles vão revolucionar o nosso país, realmente. A pobreza do nosso país acaba. Então Deus tem melhores soluções que a gente. Entende? Então não é melhor buscar a solução de Deus do que a minha? E desde então eu fico olhando para os políticos nesse sentido. Por mais difícil que seja em alguns momentos. Por quê? Porque a solução de Deus é sempre melhor. Então você não precisa entender tudo que está lá na Bíblia. Você não precisa entender, você não precisa concordar. Quer ver? Já que vai entrar em polêmica? Vamos entrar em polêmica logo. Vamos botar aí a submissão feminina. Eu acho muito engraçado, cara, assim, às vezes quando eu converso com algumas feministas, tal, assim, as mais radicais, eu entendo o movimento feminista, eu também não sou aquele crente que acha que o movimento feminista é do demônio, não. Eu acho que o movimento feminista tem muitas correntes que se perderam, mas é uma luta que eu acho válida por causa do machismo que existe na sociedade. Mas eu acho que a solução para o machismo não é o feminismo, a solução para o machismo é o evangelho. E às vezes eu vejo assim, principalmente as feministas radicais falando: não, porque a Bíblia é machista. A Bíblia é muito machista. Paulo escreveu que as mulheres devem se submeter aos homens. Aí eu sempre lembro para elas: tá, mas naquela época as mulheres eram submissas aos homens? Eram. Então que novidade tem em Paulo dizer: mulheres sejam submissas aos seus maridos? Nenhuma. Nenhuma, porque aquilo ali já acontecia naquela época. Então não tem nada novo naquele mandamento. Mas tem uma coisa que Paulo fala que é revolucionário e que eu saiba, não tem nenhum texto da antiguidade antes do que Paulo escreveu. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou sua igreja e se entregou por elas. Cara, diante disso, acabou o machismo. Numa sociedade patriarcal, como era o Império Romano e a sociedade judaica,
Paulo escreve, e os gregos eram piores, tá? Eu acho engraçado que o pessoal idolatra os gregos, mas quando você vai ler os filósofos gregos, a maioria deles consideravam mulheres inferiores. Eu não lembro se é Aristóteles ou Platão que fala que os homens deveriam fazer sexo com outros homens, porque seria mais digno do que fazer sexo com uma mulher, porque mulheres eram seres inferiores. Que isso? De Platão e Aristóteles, dos gregos, ninguém fala que é machista, né? Enfim, mas a Bíblia é a machista. Então, Paulo, nessa sociedade influenciada pela cultura helenista, a cultura grega, que é essa que eu acabei de falar, a do Império Romano e a judaica, que distorceu muita coisa da lei de Deus e aplicou o machismo também, que existia um machismo entre os judeus, assim como hoje ainda existe o machismo entre nós protestantes, é importante dizer isso. Tem muito protestante que não entende Bíblia, não entende nada de evangelho e, enfim, é machista. E aí, Paulo fala isso. Maridos, amem vossas mulheres como Cristo ama a sua igreja. O que isso significa, gente? O que é amar como Cristo? É servir. Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para dar a minha vida. Olha o que Paulo está dizendo. Homens, sirvam as mulheres e deem as suas vidas por elas. Pedro, nessa mesma sociedade em que as mulheres eram abusadas constantemente sexualmente, principalmente em seus casamentos, ele vira e fala, homens, façam sexo com a sua mulher com entendimento, entendendo que elas são um vaso mais frágil e com preferência delas. E a Bíblia é machista, né? Enfim, aí só abrindo esse parênteses para falar um pouco sobre isso. Não sei nem porque eu estou falando sobre isso, mas alguém tem que ouvir isso. Então, gente, vamos conhecer o Evangelho. Vamos conhecer o Evangelho. Será que você, homem, aí aproveitando, você é conhecido por ser machista ou por viver o Evangelho? Quando as mulheres lembram de você, homem. Ih, rapaz, agora o Bruno vai pegar pesado, né? Quando as mulheres lembram de você, homem, elas se lembram de serem amadas como Cristo na sua igreja ou de serem tratadas como um objeto e um pedaço de carne? Rapaz, peguei pesado, né? E vocês, mulheres? Tem pra vocês também, né? Achou que eu só ia falar pros homens aqui. Claro que não, tem pros dois lados. E vocês, mulheres? Quando as pessoas lembram de você, elas lembram de pessoas amorosas ou elas lembram de pessoas maledicentes que ficam falando mal de todo mundo e fazendo fofoca de geral? Os homens lembram do quanto vocês são amorosos com outras pessoas, cuidando delas e zelando por elas? Ou eles lembram apenas da sua sensualidade e das fotos que você posta no Instagram? Fora as que você pode mandar no privado, né? E ninguém sabe, mas Deus tá vendo. É complicado, né, gente? Complicado. Quando as pessoas lembram de você, o que elas lembram? Sério. Eu não tô... Porque assim, depois que a gente morre, a gente vira quase Jesus, né? Todo mundo diz assim, não, porque o fulano era muito bom, ciclano era maravilhoso, tal, enfim, o cara era um péssimo pai, mas não, ele era um ótimo pai, o cara era um péssimo marido, não, mas era um ótimo marido. Então assim, a gente sempre mente nos velórios. Mas agora em vida, quando as pessoas lembram de você, o que elas lembram? Se as pessoas fossem classificar Jesus olhando para a sua vida, o que elas diriam dele? Eles diriam que ele é um Deus de amor, um Deus zeloso, um Deus santo, um Deus puro, um Deus que se importa com as pessoas, ou elas diriam outras coisas? Elas diriam que ele é um Deus fofoqueiro, um Deus injusto, um Deus que só pensa nele mesmo. O que elas falariam de Jesus olhando para você?
Se as pessoas fossem escrever uma carta, como Paulo escreveu para Filemão, sempre que eu lembro de você, eu, pontinho, pontinho, pontinho. As pessoas têm motivo para agradecer a Deus pela sua vida? Ou elas têm mais motivo para reclamar? As pessoas louvam a Deus porque você entrou na vida delas? Ou elas lamentam porque depois que elas te conheceram, elas passaram a sofrer e se tornaram piores? Caraca, Bruno, essa palavra parecia ser tão bonita, né? Olha como você está terminando. Essa é a verdade do Evangelho, gente. Eu tô aqui para pregar a verdade, eu não tô aqui para agradar ninguém. Então, gente, ou melhor, só tô aqui para agradar uma pessoa, aquele que me chamou para pregar. Então, é para ele que eu tô aqui para agradar. Porque isso tudo que eu tô falando para vocês aplica primeiro a mim. E na minha vida eu sei que tem pessoas que quando lembram de mim, lembram de coisas ruins. Mas graças a Deus eu acho que tem mais gente que lembra de coisas boas. Eu poderia falar aqui o que eu faço pelas pessoas, mas aprende uma coisa, que é uma coisa que eu sempre faço quando eu ajudo qualquer pessoa. E aí fica uma dica. Quando você ajudar alguém, isso é uma coisa que eu aprendi. Lá em Mateus 6, se eu não me engano, né, que Jesus fala da oração dos fariseus, que ele fala, quando vocês orarem em público, não faça que nem os fariseus, não, ficam orando em público para parecer espiritual. Ou então fazem jejum e ficam anunciando para todo mundo que faz jejum. Não, não, faz tudo no secreto. Que a sua mão direita não sabe o que a esquerda faz, enfim. Então, essa passagem que eu estou falando, essa passagem me fez refletir muito. Então, toda vez que eu ajudo alguém, eu normalmente peço duas coisas para a pessoa. Primeiro, se quiser dar o testemunho do que eu fiz, não cite o meu nome. Por que não citar o meu nome? Porque se a pessoa cita o meu nome, então, eu estava passando pela situação tal, estava precisando de uma ajuda financeira por causa de uma dificuldade tal, e foi lá e Deus usou o Bruno para doar certo dinheiro para mim, então não sei o que, me abençoou, não sei o que lá. Ou então estava mal e o Bruno veio lá e me deu conselho. O que que parece? Que o Bruno é bom. Mas o Bruno não é bom. Eu tenho um monte de pecados e defeitos. Mas quando chega lá e alguém faz um testemunho e fala, não, cara, eu estava passando por situação e Deus levantou uma pessoa para vir me abençoar. O nosso foco não fica na pessoa, fica em Deus. E aí toda a glória vai para Ele. Então, quando você abençoar alguém, posso dar esse conselho? Peça as duas coisas. Primeiro, que a pessoa não cite o seu nome, porque a glória vai para Deus, não vai para você. E aí quando você chegar lá no céu, seu galardão está garantido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também é muito importante, que eu sempre peço para as pessoas, eu sempre falo, passa para frente. Quando alguém estiver na mesma situação, faz que nem eu fiz com você. Porque muitas vezes a ajuda que eu estou dando não é algo que eu preciso. Eu preciso de outras ajudas que outras pessoas farão, então até aquela mesma pessoa fará, enfim, em algum outro momento da história. Já teve pessoas que eu ajudei e depois a mesma pessoa veio e me ajudou. Enfim, eu acho que isso é muito lindo na igreja. A gente tem essa troca. Entendeu? Tipo assim, não foi, a pessoa me ajudou porque eu ajudei ela. Não. É simplesmente por amor. A gente se ama, a gente tem um relacionamento, a gente tem uma aliança, então um cuida do outro nas suas necessidades. Sejam necessidades físicas, materiais, espirituais, enfim, a gente vai suprindo um ao outro. É para isso que Deus criou a igreja, criou a comunidade da igreja. Então, eu sempre falo para as pessoas, passa para frente. E sabe que isso é muito legal quando você fala para a pessoa, passa para frente? Porque aí, essa pessoa, e usando a palavra de hoje, ela vai ser Filemon para alguém. Sabe? Então, essa pessoa não apenas aprendeu a receber o bem, mas a passar o bem. Porque, gente, nós não somos abençoados quando nós recebemos a benção. Nós somos abençoados quando nós recebemos a benção e abençoamos alguém. Muita gente adora falar da bênção de Abraão. Mas qual é o chamado de Abraão? Você sabe qual é o chamado de Abraão? Abraão foi chamado para ser uma bênção.
Abraão não foi chamado para receber bênçãos. Hoje, na teologia da prosperidade, Abraão é um dos nomes mais citados para receber bênçãos. Não, Abraão não foi chamado para receber bênçãos. Ele foi chamado, antes de tudo, para ser bênção. E nós somos chamados para ser bênção. Gente, você não é abençoado quando recebe algo de Deus. Você é abençoado quando você é usado por Ele. Guarda isso, cara. Se tem uma frase assim para guardar na palavra de hoje, é isso. Você é abençoado não quando recebe algo de Deus. Você é abençoado quando você é usado por Ele para abençoar alguém. Foi para isso que a gente foi feito. Nós fomos feitos para as boas obras. Então a minha oração é que você possa ser um Filemão. Que quando um apóstolo Paulo lembrar de você, ele dê graças a Deus pela sua existência. Porque ele ouve falar da sua fé em Jesus e do amor que você tem por todos os santos. E aí eu até ouso estender mais um pouco, mas pelo amor que você tem por todas as pessoas. E a pergunta que fica é, quando as pessoas lembram de você, elas lembram da sua fé em Jesus como algo positivo e não apenas uma religiosidade? E do amor que você tem pelas pessoas? E do amor que você tem por elas? E o meu convite é que você agora vá para o quarto, como eu sempre falo, porque ouvir podcast é muito bom, ouvir pregação é muito bom, mas ouvir a voz de Deus é muito melhor. Então, aprende a ouvir a voz de Deus direto dele. Alguém te ensinar é muito legal, mas ouvir do próprio Deus te ensinando é melhor ainda. Então vai lá, lê a carta de Filemão, é uma carta pequenininha, um capítulo só. Vai lá, lê essa carta, pede para Deus falar o teu coração, pede para Deus te lembrar as pessoas que você abençoa, as pessoas que, principalmente que te abençoaram ao longo da história. Se você precisa se reconciliar com alguma, pede para Deus te lembrar dessa pessoa, as pessoas que te abençoaram no passado e você acabou brigando por algum motivo, e normalmente é por algum motivo idiota. Essa aqui é a verdade. Nós muitas vezes abrimos mão de relacionamento por motivos completamente idiotas. Hoje o principal motivo que as pessoas param de se falar uma com as outras é política. Eu falo, meu Deus do céu, as pessoas perdem relacionamento por causa de Lula e Bolsonaro. Que ponto a gente chegou? Que ponto de maturidade que nós chegamos? Então vai pro quarto, ora, pede para Deus te mostrar quais são as pessoas que você precisa se reconciliar. Aquelas pessoas que você precisa abençoar, porque Deus já falou para você abençoar, mas você não faz nada. Que você sabe que estão precisando da sua ajuda e você não faz nada. Então vai lá, ora, pede para Deus te mostrar essas pessoas. E ame, e ame, e ame, e ame, e ame as pessoas. E o segredo para amar as pessoas é receber o amor de Deus. É se encher do amor dele todo dia um pouquinho. Porque aí você vai sendo simplesmente um canal do amor dele. Então você vai para o quarto, recebe o amor de Deus, e aí você sai do quarto e dá esse amor para as pessoas. Aí no dia seguinte você recebe um pouquinho do amor de Deus e dá para as pessoas, e assim vai. É assim é o fluxo do amor de Deus. É por isso que Jesus fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Quando ele está falando disso, ele está falando principalmente do Espírito Santo que passaria a habitar dentro de nós. E os frutos do Espírito Santo iam brotar dentro de nós e fluir para alcançar as pessoas. A paz, a bondade, a... não vou lembrar todos os frutos agora não. A alegria, a paz, enfim. Está lá em Gálatas 5, se eu não me engano, todos os frutos, todo o fruto do Espírito Santo. Então todo aquele fruto vai saindo de dentro de nós e vai abençoando vidas. Paz, bondade, longanimidade, benignidade, alegria e amor. Eu acho que faltou algum aí, mas enfim. Depois vai lá em Gálatas 5 e vê. E vê se isso tem fluído da sua vida para a vida das pessoas. Que você possa ser lembrado por onde você for, seja no seu trabalho, na sua família, no seu colégio, enfim. Na sua igreja, na sua célula e por aí vai. Que você possa ser lembrado pelo amor que você tem pelas pessoas. Pela sua fé em Jesus. Não uma fé em Jesus que faz você se achar superior a todos os outros homens porque você conhece a Deus.
Cara, a nossa única diferença de um cristão para um não cristão é que a gente tem consciência do quão pecador a gente é. Se você não tem consciência do quão pecador você é, então talvez você não tenha se convertido ainda. Cuidado. Então vai estudar o Evangelho e entender o quão falho você é. Talvez você seja simplesmente mais um fariseu que está frequentando a igreja evangélica brasileira. Só isso. E ser membro de igreja não garante a salvação de ninguém. O que garante é entender o Evangelho, é crer no Evangelho. E o que é o Evangelho? Porque talvez alguém tenha algum fariseu aqui ouvindo que precise ouvir. O que é o Evangelho? É reconhecer que eu não presto, que eu não valho nada, mas que mesmo assim Deus me amou e Ele enviou Jesus para viver uma vida perfeita e morrer na cruz pelos meus pecados, para que assim toda a punição que Deus deveria me dar por causa dos meus pecados, Ele jogasse sobre Jesus e assim Ele não precisasse me punir. E por causa disso, hoje eu posso ter um relacionamento com Deus. Eu sou adotado como filho de Deus. Então eu não preciso mais me preocupar, porque todos os meus pecados da minha vida inteira, seja do passado, presente e futuro, já foram perdoados. E aí, como eu falei aqui nesses 46 minutos de áudio, meu Deus, eu falo pra caramba, por causa da salvação, por causa desse perdão dos pecados, hoje eu posso fazer as boas obras que Deus me chamou para fazer e posso ser quem Deus me criou para ser. Então vai lá, cara. Vai pro quarto agora, pergunta para Deus o que você tem que mudar para você ser quem Ele te criou para ser. Traz as memórias das pessoas que já abençoaram a sua vida. E pede para Ele te mostrar aquelas pessoas que Ele quer que você abençoe. E aí quando sair do quarto, vai lá e se reconcilie com as pessoas do seu passado e abençoe as pessoas que você precisa abençoar. Então, que Deus continue te abençoando. Eu espero que um dia você lembre dessa palavra. Então, lembre que realmente, poxa, que legal. Meu sonho com esses podcasts, com essas mensagens, é que eu seja um Filemão na vida das pessoas. Essa que é a verdade. É o que eu tento viver durante a minha vida. É ser um Filemão para a vida das pessoas, porque eu também preciso disso. Então, tudo que eu falo aqui para vocês é primeiro para mim também. Então, eu espero que eu possa ter sido Filemão para vocês hoje. E que Deus continue abençoando a vida de vocês de alguma forma. E que nós possamos encher esse país e o mundo de Filemões que vão abençoar vidas e vão transformar vidas. Tá bom? Deus continue te abençoando. Fica na paz.